Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai começar a falar de um conceito muito importante, tá? Que é o conceito de relação de equivalência, certo? Então vamos lá, né? A gente lembra que uma relação é um subconjunto do produto cartesiano entre dois conjuntos, né? Aqui a gente só vai tratar do caso em que esses dois conjuntos são iguais, ou seja, a gente vai falar do caso de uma relação em um conjunto, tá? Ou seja, a relação entre o conjunto A e ele mesmo, certo? E quando é que uma relação no conjunto A ela vai ser uma relação de equivalência, né? Para ser relação de equivalência precisa satisfazer essas três condições aqui, né? Precisa ser reflexiva, simétrica e transitiva. Vamos lembrar o que é cada propriedade dessa, né? A relação ela é dita reflexiva se um elemento sempre se relaciona com ele mesmo, tá? Isso precisa ser verdade para todos os elementos do nosso conjunto A, tá bom? O que é a propriedade simétrica? Se você tem que um elemento x se relaciona com o elemento y, então o elemento y também vai se relacionar com o elemento x, tá? Ela é diferente lá da antissimétrica, certo? E o que é a propriedade transitiva? A propriedade transitiva é quando você tem três elementos, onde o primeiro se relaciona com o segundo se relaciona com o terceiro, e a propriedade transitiva diz que se essas duas relações aqui acontecerem, então o primeiro elemento ele vai se relacionar com o terceiro, tá bom? Então, se a nossa relação em um conjunto satisfizer essas três propriedades, ela é dita uma relação de equivalência, tá bom? Então vamos começar a olhar os exemplos aqui, tá? Aqui a gente começa com um exemplo bem simples, mas ele é muito bom para ilustrar, né, o que é a tal da relação de equivalência, certo? Então vamos lá, vamos tentar provar que isso aqui é uma relação de equivalência, né? A gente precisa provar essas três condições aqui, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente precisa ver se ela é reflexiva. Então, o que é a propriedade reflexiva? A gente tem que olhar para todos os elementos do conjunto A, ainda bem que aqui a gente só tem 3, certo? E a gente precisa provar que um elemento sempre se relaciona com ele mesmo, ou seja, o A se relaciona com A, o B se relaciona com B e o C se relaciona com o C, tá? E a gente vê que isso é verdade, tá? Tá aqui, A se relaciona com A, B se relaciona com B e C se relaciona com C, né? Então, ó, note que R é reflexiva, pois A se relaciona com A, B se relaciona com B e C se relaciona com C, tá? Você tem que se acostumar a fazer a transição dessa notação para essa aqui, certo? Ok, então a primeira foi muito fácil, né? Vamos ver aqui a terceira, né? Vamos ver a terceira. Vamos pular a segunda, vamos ver a terceira, porque a segunda é o spoiler, né? Aqui a segunda é onde vai dar o problema, tá? Então vamos lá. A propriedade transitiva diz o seguinte: sempre que quando você olha para três elementos, você tem que o primeiro se relaciona com o segundo e o segundo se relaciona com o terceiro, então você necessariamente deve ter que o primeiro se relaciona com o terceiro, tá bom? Então vamos ver isso acontecendo aqui, certo? Ó, vamos lá. Os casos mais simples é quando a gente usa esses rapazes aqui, ó. Aqui a gente tem o primeiro se relaciona com o segundo e agora a gente tem que procurar uma relação que começa com esse rapaz. Pode ser essa ou essa, né? Se for essa mesma aqui, aí não tem muita graça porque isso aqui é, né? Então vamos lá. Primeiro se relaciona com o segundo, segundo se relaciona com o terceiro. Quem é o primeiro e o terceiro aqui? O primeiro e o terceiro é o A e o B. Então a resposta já está aqui, certo? Então sempre que na minha primeira relação eu tenho os rapazes iguais, não tem muita graça, tá? Porque a segunda relação que eu for olhar, ela já vai me dar a resposta. Porque quem é o primeiro e o terceiro? É o próprio A e B, certo? Então, esses conjuntos de relações, de pares de relações, onde aparece
reflexibilidade, né? Não é muito interessante. Então vamos olhar para esses rapazes aqui, ó. Eu tenho aqui que o primeiro se relaciona com o segundo se relaciona com o terceiro. Então eu devo ter que o primeiro se relaciona com o terceiro e isso está aqui, certo? Ó. Note que R é transitiva. Transitiva. Pois... Vamos escrever tudo, né? Tá bom, vamos escrever tudo. Vocês me convenceram. Vou falar até dessas aqui, tá? A gente tem isso aqui e isso aqui. A gente tem B com B e B com C. Além disso, a gente tem A com A e A com C. A gente tem A com B e B com C. E aí, se você for ver, isso aqui, né, deveria implicar que o A se relaciona com B, só que a gente tem. Isso deveria implicar que o B se relaciona com C, a gente tem. Isso deveria implicar que o A se relaciona com C, isso a gente tem. Isso aqui também tem que implicar que o A se relaciona com C, que a gente tem, certo? Fora isso, tem as triviais, né? Que é quando você repete A se relaciona com A e A se relaciona com A. Então a gente precisa ter que o A se relaciona com o terceiro A, no caso. Ah, mas isso é trivial, porque já está aqui e já está aqui, certo? Isso eu não vou falar não, tá? Mas enfim, aqui ficou claro que ela é transitiva, certo? Só que ela não vai ser simétrica, tá? Ó. R... Eita, esse R ficou feio, né? R não é simétrica. Não é uma relação simétrica, pois... Vamos lembrar o que é simétrica, né, gente? Ó. O primeiro se relaciona com o segundo e isso implica que o segundo se relaciona com o primeiro, tá? Então vamos lá. A gente vai ver que isso não é verdade, pois a gente tem que o B se relaciona com o C, mas não é verdade. Não é verdade que o C se relaciona com B, certo? Porque se C se relacionasse com B, nós teríamos esse rapaz aqui pertencente a R. E você repara que a gente não tem, tá bom? Isso aqui não acontece, certo? Então essa relação aí não é uma relação de equivalência, tá? Nosso primeiro exemplo aqui é um exemplo frustrado, né? Frustrado. Não é relação de equivalência, tá bom? Vamos ver aqui um outro exemplo, um exemplo antigo, né? Para quem fez teoria dos números. Um exemplo que fala de congruência, né? Vamos lembrar daquelas coisas boas de teoria dos números, tá? Então vamos ver que isso é uma relação de equivalência, né? Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas já vê isso em teoria dos números, né? Geralmente os professores definem a relação de equivalência lá, às vezes, né? Nem sempre. Mas enfim, vamos lá. Note que R é reflexiva. É reflexiva, pois um número inteiro sempre é congruente a ele mesmo, módulo 3, né? Só para lembrar quando é que alguém, né? Quando é que eu digo que A é congruente a B, módulo 3? Eu digo que isso aí acontece quando A menos B é divisível por 3. Divisível por 3, certo? E aqui no caso, A menos A vai ser 0, e 0 é divisível por qualquer número, tá? Ok, vamos ver a simetria, né? Note que R é simétrica, pois se eu tenho isso aqui, então o que acontece?
acontece que A é congruente a B módulo 3, certo? E, portanto, A menos B é divisível por 3. Só, gente, o seguinte, né? Se A menos B é divisível por 3, então B menos A também é divisível por 3, né? Por que que B menos A é divisível por 3? Porque B menos A é nada mais nada menos do que menos o A menos B, certo? E se A menos B é divisível por 3, menos ele também é divisível por 3. Porque aqui eu estou só multiplicando por menos 1, certo? Então isso aqui também o é, né? É divisível por 3. Logo, se acontece disso aqui ser divisível por 3, é porque o B é congruente ao A módulo 3. Certo? Portanto, o que isso significa? Significa que o B se relaciona com A, tá? Então, nós partimos de que A se relaciona com B e provamos que B se relaciona com A, certo? Então, essa relação, ela também é simétrica, tá? Vamos provar que ela é transitiva, tá bom? Então, sejam A, B e C pertencentes a Z, tais que o A se relaciona com B e o B se relaciona com C, né? Então, isso implica o quê? Então, a gente vai ter que o A é congruente ao B, módulo 3, e o B é congruente ao C, módulo 3, tá? A gente, só para deixar claro, aqui eu não estou usando as propriedades de congruência para ter um pouco mais de graça, tá? Porque se eu fosse usar, aí não ia ter graça nenhuma, certo? Então, vamos lá. O que que isso significa, né? Isso significa que A menos B e B menos C é divisível por 3. Certo? Ou seja, aqui eu tenho dois números que são divisíveis por 3. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou somar eles dois. Se eu somar dois números que são divisíveis por 3, o meu resultado também vai ser divisível por 3, né? Porque eu vou estar somando uma coisa desse tipo com uma coisa desse tipo. E aí é só colocar o 3 em evidência. Tá bom? Então, portanto, eu tenho que A menos B mais o B menos C, que é igual a A menos C, é divisível por 3. Assim, eu tenho que o A ele se relaciona com C, certo? Então aqui a gente conclui logo R é transitiva. Tá? E assim a gente conclui que essa é uma relação de equivalência, né? Por quê? Porque ela é transitiva, ela é simétrica e ela é reflexiva. Tá, gente? Então é isso, tá, gente? Esses são os exemplos aí que eu queria mostrar para vocês. Se você gostou do vídeo, deixa o like aí, tá? E se inscreva no canal. É isso. Então fica aqui o meu muito obrigado pela sua atenção, tá? Até o próximo vídeo.